Começamos o capítulo com o Jujutsu Kaisen na capa da Weekly Shonen Jump. Itadori e Sukuna estão lutando na capa da revista, com Sukuna usando a Kamutoki. É até mesmo algo interessante observar que o Sukuna está com a Kamutoki na capa, por mais que isso nunca aconteceu ali na batalha contra o Itadori. A gente observou logo o Higuruma levando a Kamutoki antes que eles pudessem começar a lutar. Tem mais coisas para falar sobre essa capa, mas vamos deixar para a versão completa do vídeo de Jujutsu Kaisen, do capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. Temos uma página colorida com o quarteto principal, com cada um deles com um cachorro na cabeça. Uma capa bem peculiar, uma capa bem atípica, mas Jujutsu é isso mesmo, é tudo maluco, uma malucada aí. E nós observamos o anúncio que faltam apenas 5 capítulos pro final do mangá. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 267 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal! Quem diria, né? Quem diria? Só vou ficar só por aqui, só vou falar só isso por enquanto. Vamos falar bastante coisa sobre esse capítulo durante a semana, ainda mais que não tem pausa na semana que vem, então tem bastante coisa pra gente falar desse capítulo pra emendar já com o 268 da semana que vem. Mas vem comigo deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando esse vídeo. Cara, é muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar o nosso vídeo pela plataforma, os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, deixe o seu hypar também, cara, porque esse vídeo aqui, eu tenho certeza que ele vai chegar lá. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar lá. Então, nos ajuda aí compartilhando os nossos conteúdos do canal do Geek Brasil para que mais pessoas se inscrevam aqui no canal. Vemos o Yuta e o Gojo discutindo enquanto fazem o treinamento de troca de corpos. Yuta pede ao Gojo para dar a ele o dedo final de Sukuna para que ele possa fazer Ika comê-lo e copiar a técnica amaldiçoada do santuário do Sukuna. Mas o Gojo recusa o pedido do Yuta. Parece ali, pelo que eu entendi, pelos spoilers, não sei dizer, eu vou falar só amanhã, parece que o Yuta está dentro do corpo do Gojo e o Gojo está dentro do corpo do Yuta. Eu já ia falar dentro do corpo do Sukuna. Mas dentro do corpo do Yuta. Lá ele 10 mil vezes, né, rapaziada? Lá ele 10 mil vezes. O Gojo diz que mesmo que o dedo final do Sukuna possa cumprir o requisito de copiar a técnica do Yuta, ainda não é o suficiente para analisar as informações do santuário. Yuta concorda, porque mesmo com a fala amaldiçoada, ainda precisa da contribuição do Inumaki sobre como usá-lo, como usar ali a técnica da forma ou da melhor forma possível relacionado ali ao seu poder. Então o Yuta, ele não simplesmente recebe um download de como utilizar o poder assim que ele consome uma parte do corpo do feiticeiro adversário ou seu aliado. Gojo e Yuta continuam a conversa e o professor expressa sua preocupação em perder a conexão com Sukuna, sugerindo que isso pode não ser uma decisão muito inteligente. Yuta fica meio confuso com a fala de Satoru e Gojo então menciona que é uma aposta, comparando a situação com os termos que Hakari usa, como se aquilo fosse um calor para eles, né? Como se fosse ali uma forma deles definirem que ainda podem ter uma conexão muito forte com Sukuna e usar isso ao seu favor. Yuta então se reúne ali com a Mei Mei e também o Wiwi e começa a falar um pouco mais sobre sua técnica amaldiçoada, de como ela funciona. Yuta diz que o requisito para copiar uma técnica amaldiçoada é fazer a Rika consumir uma parte do corpo do feiticeiro, do adversário ou de qualquer outra pessoa. Aí eu tô falando sobre isso faz muito tempo, tem gente falando, não, LP, o Yuta não copia técnica assim, eu acho que tá bem claro agora, né? E aí ele fala que a quantidade e qual parte do corpo que precisa ser consumida depende do sujeito de quem ele está copiando e do número de vezes que ele vai usá-lo. Então as técnicas do Yuta que ele copia pode desaparecer com o tempo. A gente pode observar isso, que não é uma técnica que vai armazenar essa quantidade de poderes de uma forma ali muito grande, né? Ou até mesmo com uma validade muito maior. Então
tem uma certa limitação. O Gege foi nerfando o Yuta pouco a pouco, mediante aquilo que foi apresentado para nós em Jujutsu Kaisen Zero, o que faz com que o Yuta seja ainda mais badass, porque ele tem que se virar ao quadrado para reinterpretar a sua técnica de maldição e assumir o posto de grau especial, tipo assim, coisa de meses. Um mês depois ele já estava com o seu grau de especial novamente sendo colocado para si. Yuta então continua ali a sua conversa e a gente observa o Yui agindo com o Itadori como se fosse realmente um irmão mais velho, né? Tá até dormindo no ombro dele encostado, a gente vê até um balão ali de zizi, como se ele tivesse realmente, tá dormindo, né? Como se estivesse dormindo, e a gente percebe que o Yui passou a confiar bastante no Yuji. Yuta explica que para copiar uma técnica amaldiçoada poderosa, poderia ser necessário absorver uma parte do corpo de um feiticeiro de Jujutsu que seria fatal para eles. No entanto, ele ressalta que, mesmo que essa parte do corpo seja fatal, ele pode cumprir o requisito da técnica utilizando o voto de ligação para limitar o uso, evitando assim a necessidade de absorção total. Então, praticamente aqui o Yuta, ele faz uma limitação para que ele não consiga realmente tirar a técnica amaldiçoada do feiticeiro, mas ao mesmo tempo gerar ali um poder capaz de conseguir lutar contra os seus adversários. O Yuta vai demonstrando um certo tipo de controle sobre o seu poder, sobre sua técnica, de forma a ser igual, e até mesmo a maneira como ele está lidando com as ferramentas que foram lhe dadas, né? Então é bem interessante essa maneira de pensar do personagem. O Yuta continua dizendo que quando o sujeito regenera a parte do corpo com a técnica reversa que Rika comeu, então a partir desse ponto, a parte do corpo que Rika comeu se tornará inútil, e ele não poderá cumprir o requisito de copiar a técnica amaldiçoada. Yuta acrescenta que ele usou os braços de Inumaki e Hana, porque foi determinado que eles não poderiam mais curar seus braços usando a técnica amaldiçoada e a ciência moderna. Aqui é interessante porque o Yuta perdeu a técnica do Inumaki, né? Acabou perdendo a técnica do Inumaki quando a Rika foi embora, e assim que o Inumaki foi curado, ele acabou perdendo então a técnica da fala amaldiçoada. Só que quando teve ali em Shibuya que o Inumaki perdeu um dos braços, ou os dois braços, agora eu não me lembro aqui, mas quando ele perdeu o braço ali, supostamente, sem ser no plural, o próprio Yuta comeu esse braço que o Inumaki perdeu. Não o Yuta, né, mas a Rika comeu o braço ali que o Inumaki acabou perdendo, e por isso que ele recuperou a fala amaldiçoada. Yuta também pegou uma parte da caixa torácica de Charles para copiar sua técnica amaldiçoada. Caraca, isso aqui foi sinistro, hein? Isso aqui foi sinistro. O Hakari então aparece garantindo ao Charles que ele será curado mais tarde. Meu Deus, cara. Os feiticeiros estavam desesperados, né? Estavam realmente desesperados, contando com qualquer ponto nos is que eles poderiam realmente colocar pra gerar, fazer com que esse plano realmente funcionasse. Mei então começa a cochichar pro Yuta e pergunta se ele está informado sobre a ressonância de Yuji e Sukuna através ali pelo Todou. Yuta diz que sabe sobre isso e é por isso que eles vão executar esse plano, logo antes de lutarem contra o Sukuna. E eles vão informar Yuji apenas o mínimo necessário. Yuta diz a Yuji que, embora ele não possa usar a técnica agora, o corpo do Yuji já gravou a técnica do Sukuna. Ele afirma isso com certeza porque Gojo confirmou essa informação usando os 6 olhos. Então isso aqui é uma coisa que a gente já tá abordando no canal há muito tempo. Nessa fala do Yuta a gente já tá comentando aqui há muito tempo no canal, e foi dito e feito. Até mesmo no vídeo de ontem que a gente comentou sobre a possibilidade do dedo do Itadori estar no dedo do Sukuna, né? Até essa parte meio bizarra que o Gege acabou desenhando ali. A gente percebe nessa visão de que a ressonância entre eles já estavam funcionando. De que por mais que o Itadori não tivesse ativando a técnica amaldiçoada, não tivesse tendo ali uma ativação sobre a técnica amaldiçoada, nós percebemos que o Sukuna, ele já estava com a ressonância com o Itadori, e ele já havia gravado a sua técnica amaldiçoada no corpo do Itadori. Então era claro que o Itadori, uma hora ou outra, iria usar este poder. Isso foi narrado para nós, se eu não me engano, no capítulo 3. Acho que foi, não, é no capítulo 12. É no capítulo 12 que o Gojo vai falar ali com o Itadori e explicar um pouco mais sobre a sua técnica amaldiçoada. De volta ao presente, Sukuna percebe que Yuji está sem mais um dedo, além daquele que ele arrancou para se transferir para o Fushiguro. Então ele percebe que o Yuta havia blefado. O Yuta não blefou, né? Ele conduziu você ao erro, Sukuna.
Ele percebe que o Yuta usou o dedo de Yuji para copiar o santuário. Isso aqui foi uma sacada monstruosa do Yuta, foi conduzindo os pensamentos, ele foi implantando uma ideia, né? Parece até Inception, a origem ali, o filme do Leonardo DiCaprio, que o Yuta foi implantando uma ideia ali na cabeça do Sukuna e ele foi conduzido totalmente a isso. O Tahimi e Gakukanji estão presentes no local onde o dedo final do Sukuna foi selado. O diretor pergunta se o dedo do Sukuna, um objeto amaldiçoado de grau especial, pode suportar, né? Na verdade, que pode suportar qualquer processamento físico ou Jujutsu, pode ser penetrado por aquela técnica. Olha só. O Tahimi diz que através de um voto de ligação onde removeram o objetivo de destruir o objeto amaldiçoado, o objetivo de destruir o objeto. É complicada essa frase, hein? E focando somente em aplicar o efeito da técnica, talvez ela consiga. Quem será essa ela? Mas o Tahimi está preocupado que faz pouco tempo desde que ela acordou. Se a Tahimi está preocupada, a Nobara não tá nem um pouquinho. Eu falei, eu avisei. Agora separa um pouquinho. Você que já veio criticar o LP aqui no canal sobre todas as vezes que a gente falou sobre o retorno da Nobara, escreve aqui nos comentários. O LP tem razão. Brincadeira, gente. Caraca, a Nobara aparecendo com essa cara de pescotapa dela, com esse tapa-olho. Ficou sinistro demais. Caraca, eu avisei, Carvalho. E agora, hein? E agora? Cadê a galera que não acreditou? Cadê o pessoal que não acreditou? Caraca, ficou muito legal essa página da Nobara encarando ali esse prego, né? Vendo ali essa cara de psicopata dela com um tapa-olho tampando quase toda a parte ali que o Mahito realmente havia perfurado, estragado a personagem. E rapaz, tá sinistro, hein? Vamos ver o que vem daí. Nobara então usa a sua técnica contra o dedo do Sukuna. Ela coloca o boneco de palha embaixo do dedo e senta marretada nele. Todo o corpo do Sukuna convulsa quando ele é atingido pela ressonância de Nobara. Sukuna percebe que é a técnica da Nobara e começa a surtar. O rei reconhece a presença da garota dos espinhos e percebe que sua técnica amaldiçoada está comprometida. A técnica dele está comprometida, impedindo-o de abrir o seu domínio. Ele está preocupado de que, se a situação continuar, as crianças terão sucesso em derrotá-lo. Yuji está em lágrimas ao perceber que Nobara ainda está viva. No lugar em que Nobara está, ela se dirige ao Itadori enquanto ela fala: "Que tal isso para o papi, seu idiota?" Essa fala da Nobara pode parecer confusa, mas é uma referência ao retorno do Yuji no capítulo 32, quando ele sai da caixa dizendo o papi. É uma parada ali de humor japonês, tal, que o Itadori acabou utilizando no capítulo 32, e o Gege vai fazer uma referência agora, né, de uma forma realmente épica, colocando realmente os 3 personagens novamente no combate. O Yuji não dá tempo para o Sukuna se recuperar e instantaneamente o atinge com seu desmantelar na alma. Yuji dá uma joelhada no rosto do Sukuna e lhe dá um soco forte, o que faz o rei vomitar. Mas Sukuna ainda não desistiu e dá um soco em Yuji, que faz o nosso garoto recuar um pouquinho, só que o Itadori acerta outro desmantelar na alma enquanto está recebendo a porrada do Sukuna. É impressionante como o Itadori não para, cara. Ele é um tanque inacreditável e o bicho não para. Ele toma uma porrada do Sukuna e ele não consegue parar. Definitivamente ele toma um golpe, toma um impacto, mas ao mesmo tempo ele já tá pensando no próximo ponto, no próximo ataque que ele vai ter que fazer contra o Sukuna, e já acerta outro desmantelar na alma para acabar com o Rei das Maldições, para ir nerfando o Rei das Maldições pouco a pouco. Sukuna observa a situação que o Itadori está e começa a zombar do Yuji por acreditar que poderia tirá-lo de lá com um domínio improvisado, sobre a maneira como o Itadori poderia tirar o Fushiguro de dentro dele com essa
barreira, com esse domínio totalmente improvisado. Sukuna percebe que Itadori ultrapassou os seus limites, pois nem está conseguindo curar mais os seus ferimentos com a técnica reversa. Como o domínio consome muita energia amaldiçoada, Sukuna acredita que Yuji está esgotado. Apesar disso, Yuji e Sukuna continuam lutando intensamente. A maneira como o Sukuna tenta ler o Itadori é totalmente errada, cara, porque ele definitivamente decidiu não se curar mais. O Itadori decidiu não se curar mais porque ou ele se concentra no combate ou ele se concentra em se curar. Então essa é uma escolha do próprio Itadori. Sukuna fica confuso quando Yuji o acerta com seu soco especial de segundo impacto retardado, o punho divergente. Yuji então trava na posição para acertar mais o Konkusen, igual fez com o Mahito. Inacreditável, cara. Ele usou a mesma estratégia contra o Mahito, agora ele usou a mesma estratégia da forma ali para o Sukuna, e o Sukuna caiu que nem patinho, porque ele subestimou o Itadori vez após vez, momento após momento. Ele não levou o Itadori a sério, e assim o Yuji tá prestes a lhe atropelar. E com uma cara fria, ele diz que vai acabar com essa maldição cíclica sem fim, chamando ali pelo Sukuna. Yuji então invoca mais um Kokuzen, acertando o Sukuna em cheio no peito. Os olhos do Sukuna ficam brancos. Ele está nocauteado. O novo rei das maldições tem um novo nome. Ele se chama Yuji Itadori. Bom, o editor disse que esse é o fim da longa batalha, então a luta contra o Sukuna acabou. Começou no capítulo 223, agora estamos no 267, 30 e poucos capítulos focando só na batalha, mais de 40 capítulos focados só em porradarias, tudo ali envolvendo o jogo do abate, Shinjuku, uma parada totalmente sinistra que aconteceu durante esse tempo, e parece que a batalha contra o Rei das Maldições finalmente foi finalizada. Mas o Sukuna andou vomitando umas paradas estranhas ali. Então, como ainda faltam alguns capítulos, pode ser que podemos ver alguma coisa relacionada à simulação, algum começo de assimilação, alguma loucura aí que pode acontecer. 4 capítulos ali, como eu já disse, na análise sobre as referências, sobre aqui o final de Jujutsu Kaisen, Gege ainda tem mais 76 páginas, porque como a gente viu, são 19, 20, 21 páginas que o Gege tá fazendo. Teve mais páginas do que eu esperava. Esse capítulo eu acho que teve 19 páginas, 20 páginas mais ou menos. Então a gente consegue ver que Gege tem bastante páginas ainda para atrapalhar o seu final, e teve bastante diálogo nesse capítulo. Então a gente pode perceber que pode rolar alguma coisa nos próximos capítulos. A gente tem 4 capítulos, pelo menos mais 75 páginas para o Gege aprofundar ali o seu final, e a gente pode observar que isso ainda pode acontecer. Algumas conexões com a simulação ainda podem rolar, o que vai ser tremendamente interessante. Restam apenas 4 capítulos, veremos o que Gege Akutami ainda aprontará no mangá de Jujutsu Kaisen. Amanhã eu trago para vocês a versão completa.